As epístolas do Novo Testamento, ou as cartas do Novo Testamento, elas mostram que ninguém possui todos os dons. Ninguém, né? Ninguém. Portanto, eu, você, o irmão que está aí do seu lado, o irmão da casa da vizinha do lado, nós dependemos uns dos outros para que a obra do Senhor seja bem realizada em qualquer tempo. Sim, vejamos, estamos saindo um pouquinho do contexto de casa para entrarmos agora no contexto de corpo, que igreja não é templo, igreja é eu e você, e nós formamos um corpo. Veja em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo de número 14, diz a palavra: porque também o corpo não é um membro, mas são muitos membros. Versículo 7 diz assim, olha, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, quando está falando aqui do capítulo 12, é o capítulo que trata dos dons na epístola de Paulo, né? Então, quando ele está falando aqui que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, né, para proveito comum, em outras palavras, não estou querendo dizer o que ele quis dizer, não, vamos falar a mesma coisa com outras palavras, né? O que nós podemos entender dali, o que ele está dizendo é que há uma interdependência entre as pessoas, de forma que aquilo que eu faço com as capacidades que Deus me deu e aquilo que você faz com a capacidade que Deus te deu, quando nós somamos essas duas capacidades, nós podemos fazer muito mais. Existe uma palavra chamada sinergia. Então, quando nós utilizamos os nossos dons, a sinergia que nós podemos produzir é algo tremendo. É algo que é de sacudir mesmo as estruturas do inferno. Satanás estremece quando o povo de Deus começa a usar os seus dons sem haver competição, sem haver concorrência, porque todos nós somos parte de um mesmo corpo e trabalhamos cada um com suas capacidades em busca de um proveito comum. É o que diz no versículo 7. No versículo 12, ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Cristo forma conosco muitos membros, mas em Cristo nós somos um único corpo, o corpo da igreja, o corpo da eclésia. Somos um único corpo em Cristo Jesus. E aí, esta dependência um dos outros, ela continua. Ela continua. E hoje nós precisamos resgatar esses valores nos nossos conceitos, nos nossos sentimentos, na nossa maneira de pensar, que somos dependentes uns dos outros. Não somos concorrentes uns dos outros. Eu vejo muitos problemas, às vezes, dentro de uma estrutura religiosa, né? Dentro de um corpo de igreja, porque os irmãos ainda não entenderam isso, querido. Você pode até não gostar de algumas manias que o irmão tem, mas para o seu trabalho ser bem sucedido aqui, você precisa que o trabalho dele seja bem sucedido. Então esqueça as manias, os jeitos, trejeitos, os cacoetes do irmão e trabalhe com ele, porque o trabalho dele, o teu trabalho depende do dele e o dele depende do teu. Há esta interdependência, porque também o corpo não é um membro, mas o corpo, na verdade, é formado por muitos membros. Capítulo 12, versículo 27, olha só. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Né? Entendeu isso? Nós juntos, nós somos um corpo.
Por isso, né? Por essa razão é que há a interdependência, querido. Eu dependo de você, mas você depende de mim, um depende do outro, e é assim que funciona. E é assim que funciona. Nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros, um pedaço daquele corpo. Esse pedaço não pode caminhar separado. Esse pedaço tem que estar junto. Capítulo 14, versículo 26, nos fala assim: o que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Faça tudo para edificação. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só, que versículo interessante. Nós somos parte de um mesmo corpo, do qual cada um de nós é membro. Esses dois versículos, eles vão exatamente direto, vão ao encontro de impacto, a forma como muitos de nós têm vivido e temos nos relacionado com o corpo. E vê se isso não é verdade. O que é considerar? Considerar é respeitar, é honrar, é dar valor, né? É reconhecer a importância que o irmão tem, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora vem a parte do não. E essa é a parte exatamente que muitos têm praticado, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Queridos, Deus te chamou, Deus colocou alguém dentro de uma casa, frequentando reuniões com algumas famílias, e por alguma razão, que muitas vezes não tem nem fundamento, algumas pessoas abandonam aquele grupo, tá? Elas acreditam hoje, e talvez hoje esse número seja muito maior, porque elas acreditam que elas não estão abandonando pessoas, elas estão abandonando uma instituição. Porque a igreja hoje, na cabeça das pessoas, né, desde Constantino para cá, a igreja deixou de ser vista como corpo e passou a ser vista como uma instituição. Então, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair dessa instituição, eu vou para aquela outra instituição. Aí daqui a pouco, não, eu vou sair dessa aqui, que é a instituição batista, e vou para aquela outra instituição metodista. Eu vou sair, essa instituição metodista aqui não está boa não, eu vou para aquela outra instituição que é assembleana. E as pessoas estão mudando, porque elas estão enxergando a igreja como uma instituição, que foi o trabalho que foi feito lá atrás com Constantino. Ele tirou a igreja da sua essência, que era onde se reuniam pessoas e as pessoas se amavam a ponto de deixar, sabe, entregar sua vida para não entregar o outro. O cara morria, rapaz. O cara entregava a sua vida, ele morria, mas não entregava. Jogava nas covas dos leões porque ele amava o outro. Havia amor no meio da igreja.
Mas hoje as pessoas, por qualquer motivo, elas estão mudando, porque elas estamos enxergando agora a igreja, não como igreja, mas estamos enxergando igreja como instituição. Entendeu? Pessoas que não se apegam, não têm apego. Quando você abandona uma instituição, querido, você não está abandonando a instituição. Você está abandonando pessoas. Você está abandonando gente como você, gente que tem sentimento, gente que ama, gente que se apega aos outros. Outro dia, eu conversava com a minha esposa um pouco a respeito disso. Eu estava me sentindo não muito bem. Então eu conversava com ela sobre as pessoas que foram embora. Umas porque não gostou às vezes de uma palavra que o pastor deu, porque achou que a palavra foi dura, ou achou que a palavra foi imprópria para aquele momento, não sei, por alguma razão, se aborreceu com o pastor e virou as costas e foi embora. Outras, brigou com o irmão porque o irmão pegou um dinheiro emprestado e não pagou, ou porque o irmão passou na rua, não deu a paz do Senhor para ele, não cumprimentou, ele zangou, eu vou sair da igreja porque esse irmão não fala comigo. O outro saiu da igreja porque de repente o pastor chamou alguém para cantar no ministério de louvor e não chamou ele ficou chateado porque não foi chamado, e aí resolve sair da igreja. Por razões assim, as pessoas pegam e tomam suas decisões e vão embora. E muitas delas, às vezes, têm laços tão profundos que foram estabelecidos no meio da igreja, no seio da igreja, no meio dos irmãos, mas elas deixam de reconhecer tudo isso e simplesmente vão embora. E por que isso? Volto a dizer, a igreja como instituição é como uma empresa. Você sai de uma empresa e você tem as pessoas lá na empresa, que é como seus amigos, colegas de trabalho. Mas quando a igreja, a empresa lá onde você trabalha, ela te desagrada, está te pagando mal, ou tem um chefe lá que é muito rigoroso, ou coisa parecida, o que você faz? Você pede demissão e vai embora. Você sente um pouquinho, porque são colegas, mas olha só, queridos, quando você fala de igreja, o que nós estamos vendo aqui, nesses versículos que nós estamos estudando, eu estou passando para você, é que igreja é muito mais do que isso. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Querido, tenta arrancar um dedo da sua mão. Se alguém tentar fazer isso, a outra mão, tenta arrancar esse dedo, essa outra mão vai fazer de tudo para defender, para esse dedo aqui, olha, para esse dedo aqui não ser arrancado. Porque ele ama, faz parte do mesmo corpo. Quando nós tivermos esse sentimento, essa igreja flutuante que fica rodando para lá e para cá, eu até acredito na sinceridade dos irmãos com a obra. O que eu não acredito é que eles conheçam a essência da obra. E aí vai embora. E às vezes tem filhos, e as pessoas se apegam aos filhos, e os filhos se apegam às pessoas, e a pessoa vai embora. Ela vai embora. Aí vai os filhos com o coração machucado por causa de uma decisão, às vezes, tão vã, tão, sabe, sem pensar. Filho vai machucado, as pessoas que ficam também machucadas, perde o contato com aquelas crianças, deixa de haver uma relação de amor porque alguém tomou uma decisão. Esse versículo de Hebreus 10, de 24 e 25, está falando disso, querido. Não abandona a congregação, como é costume. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Quando você vê alguém, querido, numa igreja, não estou falando do templo, do tijolo, estou falando de igreja. É uma coletividade de pessoas que formam um corpo, que é o corpo de Cristo. Quando você está numa igreja e tem alguém ali insatisfeito, falando, pensando em deixar de congregar, você tem a obrigação bíblica de admoestar essa pessoa. Está escrito aí, ó,
Hebreus 10, 24 e 25. Admoestando-nos uns aos outros. É obrigação nossa. Viu, meu amado? Fica essa palavra aí. E verdadeiramente, a facilidade como as pessoas hoje trocam de igreja é como a gente troca de camisa. Ah, usei essa camisa aqui hoje. Ah, usei. Ah, vou botar para lavar. Eu tenho outra lá parecida com essa. Acho que eu tenho 2 ou 3 assim. Ah, vou ali, troco. Bota no... Acabou. Tem uma máquina lá, a mulher aperta o botão, a máquina lava. Que facilidade. Tá tudo muito fácil. Tá? As pessoas estão fazendo assim com a igreja. Só que igreja não é camisa. Igreja não é empresa, não é local de trabalho profissional. Igreja é local de você se reunir em comunhão. A palavra na verdade, que define essa comunhão, no grego, é koinonia. Tá? E koinonia, quando a gente traduz para o português, a gente traduz por comunhão. Sabendo que, na verdade, a comunhão que significa a koinonia é algo muito mais profundo do que esta mera comunhão da tradução para a língua portuguesa. Vai muito mais além do que isso. Sabe? É uma mistura, é amalgamar uma vida na outra. É isso. A ponto de dar a vida um pelo outro. Isso é igreja. Isso. Que Deus abençoe a tua vida, queridos. Que Deus possa fazer você prosperar e crescer em nome de Jesus. Eu queria...